Sua origem fica do outro lado do oceano, mas a cultura árabe, de alguma forma, está presente no dia a dia de todo mundo que vive nesse nosso Brasil. Sua influência pode ser notada na nossa língua, ciência, música, arquitetura e culinária. Vai desde as grandes construções até uma simples operação matemática. Por isso, às vésperas do primeiro Mundial de Futebol dessa comunidade, a gente te mostra no Arquivo A que o mundo árabe está mais perto do que você imagina. Ao longo dos milênios da civilização, as tradições e culturas que veremos a seguir foram se espalhando pelo mundo. Estima-se que atualmente pelo menos 270 milhões de pessoas tenham o árabe como idioma nativo, colocando essa entre as línguas mais faladas do mundo, atrás apenas do hindi, idioma oficial da Índia, do inglês, do espanhol e do mandarim. Por isso, não demoraria muito para ouvirmos um pouco deste sotaque em terras brasileiras. São várias levas e cada leva traz novidades consigo e características muito específicas. O que eu acho que é interessante da gente só lembrar é que, de alguma forma, os árabes chegaram no Brasil antes da imigração árabe. Por que eu digo isso? Porque a presença árabe no Brasil, ela chega com Portugal. Então ela chega com a característica e a influência árabe através dos mouros que dominaram a Península Ibérica por muitos séculos. Então, quando Cabral veio, os seus pilotos das suas naus eram árabes. Cabral veio com conhecimento de cartografia, astrolábio e bússola, que são descobertas e invenções árabes. Então, quando essas populações chegam aqui, elas já chegam com essa influência ibérica, árabe, já incorporada de alguma forma na música, na cultura, na culinária e assim por diante. Quem chegou aqui muitas vezes não conseguiu trazer muitos pertences na mala, mas sem dúvidas trouxe uma bagagem cultural enorme para partilhar com o povo brasileiro. E também uma fé gigantesca nos desígnios do Criador, independente do nome pelo qual chamá-lo. Bem, a gente sabe que a religião, além de cuidar da fé, da espiritualidade das pessoas, ela também está intimamente ligada à cultura dos povos. Por isso a gente veio até aqui, a Mesquita Brasil em São Paulo, onde Mohamed nos recebe de forma muito generosa. Mohamed, obrigado, viu, pela atenção de vocês. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos. E que legal a gente poder estar aqui então, para também falar um pouco da religião, para ajudar a gente a contar um pouco da história e dessa presença do povo árabe aqui no Brasil, né? Certo, ótimo. Conta um pouco pra gente primeiro, então, pra gente explicar para quem está em casa a história, né, dessa presença aqui da Mesquita Brasil aqui em São Paulo, Mohamed. Certo, então a gente está agora na entrada da Mesquita Brasil. Sempre a gente gosta de apresentar aos nossos visitantes, né, frequentadores, que a gente está falando da Sociedade Beneficente Muçulmana, que tudo começou por lá, tá? Hoje, a Sociedade Beneficente Muçulmana, ela cuida de 3 lugares importantes. Cuida da Mesquita Brasil, onde a gente está agora, que a gente vai apresentar para vocês, a primeira mesquita da América Latina. A gente está falando também da Escola Islâmica Brasileira em Vila Carrão, a única escola em São Paulo que ela ensina a língua árabe e também a religião, tá, dos muçulmanos, além das outras matérias, como outra escola. Temos também o Cemitério Islâmico Brasileiro em Guarulhos, e também, se um muçulmano morreu, aí tem como fazer as cerimônias para enterrar ele de uma forma islâmica. A gente só fala um pouquinho sobre a história da mesquita, né? Que a gente sempre fala, a gente volta muitos anos atrás, quando um grupo de imigrantes palestinos, sírios e libaneses, eles chegaram no Brasil procurando condições melhores de vida. Eles trabalham com parte comercial, como comerciantes,
Até agora a gente vê no 25 de março, tem uma comunidade grande, bem grande. Aí quando eles chegaram aqui, não tinha um lugar para praticar a religião deles. Então eles começaram, como falamos, com a Sociedade Beneficente Muçulmana, que ela teve muitos projetos, e um dos projetos dela era construir a Mesquita Brasil como a primeira mesquita da América Latina para eles praticarem a religião deles em 1929. Então, quando eles construíram essa mesquita, eles queriam, a gente está falando de um tamanho bem menor do que o tamanho desse aqui. Como o número da comunidade era bem pequeno, então eles reservaram essa parte para os homens, e essa parte que sempre tem que ter uma separação entre homens e mulheres, e hoje a gente está vendo que temos essa parte de cadeiras. Então, essas cadeiras, elas realmente são reservadas para as pessoas idosas e que também faz uma separação entre homens e mulheres. Cada entrada, do lado dela, um lugar perto, tem que ter um lugar para fazer ablução, ou wudu, tá? A palavra em árabe, wudu, significa que a pessoa vai estar preparada para ler o Corão Sagrado ou para fazer a reza, tá? Isso pode ser feito em casa, mas por um motivo, se você quebrou essa purificação ou essa ablução, por exemplo, entrando no banheiro, então você tem que refazer. Então tem um lugar para você refazer. Normalmente é um banho rápido que a gente fala sem, claro, tirar a roupa. A pessoa tem que usar água, então ele vai lavar as mãos, vai passar água na boca, no nariz, no rosto, vai também passar água no cabelo, nas orelhas, no pescoço, nos braços e lavar os pés. Então a pessoa está pronta para ler o Corão Sagrado ou rezar. Sempre quando a gente entra na mesquita, tem 3 coisas importantes que têm que ser mantidas. Primeira coisa, o lugar de oração tem que ser mantido limpo, por isso as pessoas tirem o sapato e entrem. E sempre a gente fala, por um caso, se você, por exemplo, a gente sempre brinca, né? A gente fala, se você tem aquela meia cheirosa que mata todo mundo no redor, seria melhor você tirar ou talvez lavar os seus pés, né? Para não prejudicar ninguém. Lembrando que você está em casa de Deus, então você está com encontro com Deus. Então, você tem que usar a melhor roupa que você tem. Sempre a gente sempre fala, eu tenho um encontro com uma pessoa muito importante. Eu vou de qualquer roupa? Não, eu vou com a melhor roupa. Então, pensa que você está tendo encontro com Deus. Então, claro que você vai ir com a melhor roupa, vai usar perfume, vai estar cheiroso, limpo. Então, isso também, porque a gente está vendo o tapete, então a prática de oração, a pessoa vai ajoelhar, então tem que ter um lugar limpo. Número 2, vai ser lugar confortável. Então, esse tapete, ele está preparado com camadas de esponjas. Para perceber no pisar, isso, né? Para deixar ele bem confortável. Outra coisa também importante, a gente sempre repara, número 3, que a mesquita praticamente tem muitos arcos, porque a gente está reparando que o teto é muito alto. A gente está falando de um lugar para dar também conforto para a sua alma. Então, pensa num lugar com um teto bem baixo. Mesmo que você não tenha fobia, você não se sente muito confortável. Então, por isso, a gente tem um teto bem alto para as pessoas entrarem, se sentirem confortáveis, sentirem paz. Apesar da estrutura diferente das nossas igrejas, nós temos com eles mais coisas em comum do que você imagina. São preceitos base do Islã, crer em Deus único, que em árabe é traduzido para Allah, crer nos anjos, nos profetas, e entre eles Noé, Abraão, Moisés e Jesus, crer nos livros sagrados e praticar a oração, o jejum e a caridade. Soa familiar, não é? Então, seres humanos, infelizmente, eles muitas vezes na história eles conseguiram politizar essas orientações divinas, né? Que eles usaram de uma forma errada.
usaram de uma forma fora do seu contexto, ou eles interpretaram de uma forma errada. Então, também saíram daquele objetivo principal. Como você falou, a semelhança é grande, porque o Islã nada mais do que uma continuação das religiões ou do mesmo caminho, né? Uma reforma que Deus manda cada época. Como a gente fala que o Brasil é um país só, mas cada 4 anos muda o governo, por exemplo. Mas o país não muda, mas muda o governo. Vem outro governo, outro presidente, mas o país é o mesmo. Então, muda o profeta, sim, mas os princípios, né, são os mesmos. Se você vê jejum, oração, os princípios todos existem também, porque é uma coisa divina e vem para construir um ser humano puro, purificado, um ser humano que consegue construir essa vida e manter a justiça, a igualdade, esses valores, né? A vida do profeta Jesus, que é para nós um dos grandes mensageiros que ele enviou para a humanidade, a história dele no Alcorão, ele é citado pelo nome, por exemplo, 25 vezes, enquanto o profeta Muhammad está citado 5 vezes pelo nome. Então, Jesus, 25 vezes, a história dele está bem, assim, bem explicada. A única mulher citada no Alcorão é a Virgem Maria. Tem um capítulo inteiro do Alcorão Sagrado que fala da Maria, como ela ficou grávida do Jesus, como toda a história que ela passou, né? As ofensas, tudo que ela passou está no Alcorão Sagrado. E para nós, esse é um ponto muito comum, né? Que nós compartilhamos, né? Eu falei para você agora há pouco que eu fui lá na Aparecida, que eu dei uma palestra sobre Maria no Alcorão. Realmente, os versículos do Alcorão que falam da Maria são muitos, que falam de Jesus, falam. Então, na religião, a gente tem sempre muitas coisas que podem nos unir, né? Você falou que chegou aqui no Brasil em 2014. Isso. Veio de onde? Como é que foi a sua chegada aqui? Eu venho da Síria, por causa da guerra. A gente sabe que começou em 2012, só que eu estava terminando a minha faculdade, que eu sou engenheiro de computação. Então, eu esperei um pouco para terminar e depois, infelizmente, não tinha como continuar lá, porque nem quero matar, nem quero morrer. Então, eu acabei vindo para cá. E não venho para a Mesquita realmente, eu comecei a trabalhar em outro lugar e depois, em 2016, comecei a trabalhar aqui. E hoje eu sou o gerente de marketing da Mesquita e também um guia turístico que explica a parte cultural da Mesquita. A própria estrutura do templo ajuda os muçulmanos a encontrarem literalmente a direção de casa. Mesmo a 10.000 quilômetros de distância de Meca, na Arábia Saudita, quem frequenta essa e outras mesquitas pelo Brasil é conduzido a rezar voltado para o local do nascimento do profeta Maomé. Que esse tapete, como vocês estão reparando, ele tem essas linhas brancas. Elas não foram colocadas assim só como modelo, não. Elas foram colocadas para a pessoa ser direcionada para a Arábia Saudita, pela Meca. Sabe onde tem aquela pedra negra? Então, é uma forma de reunir todos os muçulmanos que eles, quando vão rezar, eles têm que ser direcionados para uma única direção. Então, aqui como vocês estão vendo, temos esse tapete que está reservado, por exemplo, para o Sheikh, o nosso líder religioso. Então, ele fica dessa forma assim, está direcionado pela Meca, Arábia Saudita. Ele fica em frente, sozinho. Praticamente quando a mesquita está cheia, então ele vai avançar bem mais e as pessoas vão fazer fileiras atrás dele. Então, homens, depois mulheres. Nos dias sagrados, o sermão é realizado em árabe e em português. Mas ao longo de todos os dias, a mesquita fica aberta para aqueles que, à sua maneira, queiram expressar a língua da fé. São refeições para o nosso espírito, da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento, né? A nossa alma precisa, essa segunda parte do ser humano, que a alma precisa ser alimentada. É a oração que quer dizer ligar o ser humano com o seu Criador. Essa é uma forma de alimentar as nossas almas. Então, para 5 ou 6 minutos, nesses horários, para carregar essa energia e ligar com o Criador,
para poder enfrentar os desafios da vida. Depois de toda essa mudança, imagino que é da vida, né, de você sair da sua terra natal, vir para um lugar novo, mas hoje olhar para essa história e ver que você, como você disse, né, você trabalha como guia, ajudando a preservar, a divulgar essa cultura e, claro, também trabalhar dentro de um lugar que é sagrado para vocês. Isso, para mim também é importante porque a gente está falando da primeira mesquita da América Latina, então uma honra para mim de ser uma pessoa que conta essa história. E sempre a gente senta com as pessoas mais idosas que realmente viveram as épocas antigas. A gente sempre é interessante para nós escutar o que eles contam, porque eles vão também dar algumas informações que você talvez não sabe. E isso sempre vai enriquecer a sua sabedoria sobre a mesquita. E aí eu vou gravar essas informações e eu passo para as outras pessoas. Eu sempre falo que a mesquita aqui é como a Arca de Noé. Então a pessoa, para ser salvo, ele tem que usar, né? Tem que subir nessa. Então a mesquita é um lugar da preservação, um lugar seguro para você aprender, para você praticar a sua fé. Mas não pense que por toda essa bonita história do Islã em países árabes, todos que por lá nascem sejam muçulmanos. Existem países que não falam árabe, como a Turquia e a Indonésia, que são majoritariamente praticantes do islamismo. E tem também países no meio do Oriente Médio que mantêm forte a tradição de seguir os passos de Jesus Cristo. É lá, por exemplo, que surgiu a Igreja Católica Maronita. Estamos fazendo esse ano 50 anos da criação da nossa eparquia maronita aqui no Brasil. 50 anos. E muita gente que estão perguntando ainda o que é a Igreja Maronita. Por isso é bom explicar primeiro a Igreja Maronita, uma igreja católica. A primeira igreja católica que foi fundada no Oriente Médio. A Igreja Maronita tem um padroeiro que era um santo eremita, São Marão. Por isso, Maronita é a única igreja também, a única igreja no mundo que não sofreu divisão com Roma, nunca. Sempre, desde o início, somos católicos. A liderança é exercida por um patriarca, mas este, tradicionalmente, é também um cardeal ligado à Igreja de Roma, demonstrando unidade com os católicos do Ocidente. O Papa, que é a cabeça da nossa igreja, todas as indicações é de Roma, a fé é a mesma, com certeza, porque uma igreja católica, e sofremos muito durante a história para conservar nossa fé católica nesse Oriente Médio. A Igreja Maronita, além de caminhar junto e estar em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, também manifesta devoção aos santos e à Mãe de Jesus Cristo, como acontece no rito romano. Essa catedral, por exemplo, a primeira criada para este rito aqui no Brasil, está sob a proteção de Maria, no título de Nossa Senhora do Líbano. Nossa Senhora do Líbano é específica, ela presente nesse país, ela é a padroeira do Líbano. O único país que pegou o nome do país como padroeira é Líbano. Nossa Senhora do Líbano é padroeira para o Líbano inteiro. Ela pisou no Líbano, Nossa Senhora, com Jesus Cristo. Ela ficou, tem um lugar lá, ela esperava Jesus Cristo pregando, ela esperava ele num lugar específico lá no Líbano. Aqui na catedral desta eparquia, nome dado ao espaço semelhante aos das dioceses na Igreja Ocidental, as celebrações são realizadas em 3 idiomas, a tornando acessível a todos, mas também mantendo vivas as tradições desse povo. Toda semana eu quero ir. E em relação à Nossa Senhora do Líbano, a nossa mãe, a gente não consegue
dormir, comer, pensar num dia melhor futuramente, a não ser pedir a ela primeiro e que ela transmite isso ao seu filho, Jesus Cristo. Com o passar dos anos, a população brasileira segue crescendo. E assim, o número de descendentes de imigrantes que vieram construir uma nova vida em nosso país também. Algo que foi notado recentemente em uma pesquisa sobre a comunidade árabe em nosso país. E essa pesquisa foi uma pesquisa patrocinada pela Câmara de Comércio Árabe Brasileiro. Tá? Por que foi feita essa pesquisa? Por que o interesse nessa pesquisa? Porque a Câmara tem uma missão muito de integrar, conectar árabes e brasileiros onde eles estiverem, seja no Brasil ou em outros lugares e tal. E aqui no Brasil, o que se queria entender é, primeiro, quantitativamente, quer dizer, que contingente é esse que tem origem árabe? E também onde é que eles estão, quer dizer, onde é que estão os árabes? Estão integrados a todo o Brasil e tal, não sei o quê, mas tem lá uma concentração em alguns lugares, não tem e tal, não sei o quê. Como é que eles vivem? O que pensam? Por que isso? Porque para que com isso possa-se trabalhar essa origem de uma maneira mais efetiva, possa verificar que necessidades tem os árabes aqui no Brasil, tá? Pensando até em continuidade da cultura. De acordo com o estudo, quase 12 milhões de pessoas árabes vivem no Brasil, o que representa 6% da nossa população. As nacionalidades mais comuns são libaneses, sírios e marroquinos. Quando questionados sobre religião, quase a metade afirmou ser católica, 18% de evangélicos e 16% muçulmanos. Se você olhar geograficamente, os árabes estão no Brasil, assim como a população brasileira. Quer dizer, então você tem 40 e não sei quantos por cento no Sudeste, os árabes também estão por aí. O que você tem um pouquinho mais no Sudeste e um pouquinho mais no Nordeste, mas é 1% mais aqui do que a população brasileira. Então é perfeitamente integrado, quer dizer, está espalhado mesmo, quer dizer, não se concentrou só num lugar ou no outro. Foi que era o objetivo dos árabes quando vinham mesmo, né? Então, eles foram se espalhando, então isso eu acho que é interessante, que mostra essa integração forte. Outro recorte que chamou a atenção na publicação é a análise socioeconômica dessas pessoas. De acordo com a pesquisa A Presença Árabe no Brasil, quando se fala de condições financeiras, o estudo indica que 45% deles estão nas classes A e B, 41% na classe C e apenas 13% nas classes D e E. Quer dizer, então você tem muito mais árabes na classe AB do que a população brasileira. Então, e também isso vem muito também da instrução. Então você também tem um número de graduados no superior muito maior do que na população em geral. Então essa condição de vida dos árabes é melhor, apesar de estarem aqui há muito tempo, mas eles foram se integrando e foram estudando muito, que é uma característica muito do árabe. Então eles estão na política, eles estão na medicina, um dos grandes hospitais de referência é o Hospital Sírio-Libanês, eles têm associações beneficentes para crianças, para idosos, estão na política, estão na indústria, enfim, e hoje o Brasil é o maior exportador de carne certificada de frango, por exemplo, para o mundo, né? Então, foi uma trajetória realmente muito importante dessa evolução e os árabes foram se inserindo de forma muito aculturada mesmo dentro da sociedade brasileira e a gente tem grandes nomes no legislativo, no executivo e enfim, várias áreas, né? Bem, hora de voltar às ruas para fazer o que gostamos. Transformar esses números em histórias.
Hoje em dia, com tantos aplicativos aqui no celular, fica fácil fazer várias atividades do dia a dia, como se locomover, né? Você pode usar um aplicativo de transporte, por exemplo, para chamar um carro, um motorista para te levar para algum lugar. Agora, o que muita gente às vezes não percebe é que esses aplicativos também são oportunidades da gente conhecer mais coisas, aprender mais, trocar experiências. E foi nessas corridas que a gente conheceu o Idris, que está aqui com a gente agora. Olá. Idris, que mora aqui em Taubaté, né, Idris? Sim. Mas que não é brasileiro de nascença, apesar do português dele, que é muito bom. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Idris Tahiri, sobrenome. Eu sou de Marrocos. Eu vim aqui esse mês, vai fazer 4 anos que estou aqui. Então, graças a Deus, eu me acostumei com a cultura brasileira. Eu estou um motorista agora, fazendo Uber. Graças a Deus, está dando muito certo. E o que te fez, Idris, há 4 anos tomar essa decisão de sair do Marrocos e vir parar aqui no Brasil? Então, eu gosto de viajar e eu gosto de conhecer lugares diferentes. E como eu vi que o Brasil é um país bem diferente que lá, eu falei, por que não? Porque não vale a pena conhecer um país diferente. Talvez vai valer a pena. Daí eu venho para conhecer, para ficar uns meses aqui, depois eu vou embora. Daí acabei vindo aqui, como você sabe, foi lá no Minas, daí eu acabei gostando muito da população brasileira. Foi bem recebido com as pessoas, gostaram muito de mim, eu também gostei, daí eu falei, porque eu vou embora, o que eu quero eu achei aqui. Então, já que tem tanta gente que está tendo essa oportunidade aqui em Taubaté de aprender também um pouquinho com você, trocar experiências com você, a gente, Idris, durante as gravações do Arquivo A, a gente fica correria de um lado para o outro, inclusive daqui a pouco a gente tem outra gravação na cidade. Será que você não ajudava a gente fazendo uma corrida e nesse tempo a gente conversa um pouco? Claro, claro. Um prazer. Vamos lá, então. Pode ser? Vamos lá, então. Vamos. Como é que é esse lado cultural do Marrocos, os hábitos, as tradições, a religião, né? Que é sempre uma dúvida, imagino, das pessoas. Então, essa é uma boa pergunta, porque a maioria dos brasileiros não sabe realmente como ele é o Marrocos. O Marrocos é um país igual ao Brasil, econômico, né? Mais ou menos. Ou seja, é um país que não tem guerra, não tem nada. Tá tudo, tipo, normal. Culturalmente, muito diferente. Do jeito de pensar, diferente. Tipo da vida, bem diferente. Não existe tipo bares assim, vários bares, a gente sai para beber e tal, não tem essas coisas. Sobre religião, tem religião muçulmana. Então, religião muçulmana, as pessoas ficam meio... Não é questão que não divirte, claro que a gente se divirte, mas com uma maneira bem diferente. A gente diversão lá, sair para a família, visitar a família na casa, e a família fez um jantar para eles. Difícil a gente sair para restaurante. A maioria faz comida em casa. Nesse meio, Idris, a gente sempre fica medindo, né, o quão diferente é, né, essas, não vou dizer barreiras, mas essas distâncias culturais, assim. Teve alguma coisa para você que foi mais difícil de se acostumar, de se adaptar? Teve. Tipo aqui, como eu vim no Minas, na época, eu chego às 5 horas da tarde, a cidade fica vazia. Ele ficou assustado, porque lá no Marrocos é 5 horas que a gente começa a sair. Então, aqui 5 horas que a gente entra em casa... Na cidade pequena, né? Todo mundo se esconde. Daí eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Daí tem alguns restaurantes e tal, mas não tem gente andando na rua, as lojas e tal, porque as lojas também fecham. Daí esse foi um pouquinho difícil para mim. Uma paixão nacional, aí você já deve ter ouvido falar aqui bastante de um tal de futebol, né? Futebol, gente. A gente tá aí às vésperas da Copa do Mundo, Idris, inclusive Marrocos, mais uma vez classificada para a Copa do Mundo do Catar. Como é que é lá no seu país essa relação das pessoas? Né? Aqui, imagino que você deve ver, né? A criançada joga bola pra rua, na escola, em todo lugar. O futebol lá também é um esporte conhecido, praticado? Muito. Nossa, lá no Marrocos futebol é primeira de tudo. A gente está se preparando, a gente está tão animado para a Copa do Mundo, igual aqui.
Como é que eu te agradeço agora, então? Eu acho que vai ser mais fácil. Uma palavra. Shukran. Shukran. Shukran, isso. O que significa? Obrigado. Obrigado. Shukran. Shukran lak. Eu que agradeço por tudo, você e sua equipe. E foi uma entrevista muito boa mesmo, e uma experiência boa. E obrigado mesmo. Corrida finalizada, já desembarcamos em mais uma história. E essa daquelas de dar água na boca. Viemos conhecer uma brasileira de nascença que se descobriu muito árabe. Parece que já estava em mim. Não sei, parece que já está no sangue, né? Já estava dentro de mim isso já, entendeu? Aí, na época, eu fazia dança do ventre, né? Como eu falei, não tinha esse estigma de querer casar com árabe, né? Mas eu não sei explicar uma coisa que já estava dentro do coração. Com antepassados de origem libanesa, ela mergulhou de vez nessa cultura, se reverteu ao Islã, foi casada com um árabe e fez com que a Carla do registro civil se tornasse Latifa diante de Alá. Você pode optar por reverter ou por ficar com o teu nome mesmo. Eu, no caso, quem colocou Latifa foi a esposa de um sheik, quando ela estava indo embora para o Egito com ele, né, que eles tinham feito já a peregrinação. Fez o trabalho deles na mesquita e eu dei um anel para ela de presente, para ela se lembrar de mim, e ela me batizou com esse nome. E desde então ficou. Claro que a comida não ia ficar de fora dessa imersão cultural, não é? Claro, né, a gente come arroz com feijão, né, mas sempre tem lá um quibe, um falafel, que é o bolinho de grão de bico, a pasta de hummus, né, então sempre tem uma coisinha na mesa assim. Tanto que se dedicar à divulgação desses pratos se tornou também o ganha-pão dela e dos filhos. O meu principal sustento vem do shawarma, que é o lanche árabe. O meu carro forte, como se diz, né, é ele. Aí toda noite eu faço. O shawarma, cada pessoa tem um tempero diferente, né? Então minha família tem um ingrediente, tem um tempero, outro tem outro. Nunca vai ser os mesmos sabores. Sempre vai ter uma pitada diferente, entendeu? E vocês acham que eu ia perder a oportunidade de provar? E ele é como você falou, aqui pra gente, né, na cultura brasileira, é uma espécie de um lanche mesmo. Isso, é um lanche árabe. Sim. Esse, por exemplo, foi preparado com o quê? Foi preparado com alface, tomate, frango e os temperos, né? Como eu te falei, né? Cada família segue um tempero, né? Aí ele que dá a diferença. Ansiosos para experimentar. Equipe, quem está em casa, infelizmente, não vai conseguir agora, né? Porque depois procura Latifa e vai conhecer. Bom? Não preciso ficar provado, porque seus clientes com certeza já atestam. Que Mas bom. muito bom. Que Muito bom mesmo. gostou. Hoje, no Brasil, a gente tem, em qualquer padaria portuguesa, quibe e esfirra. São alimentos que são encontrados de norte a sul em qualquer lugar e que não tem o menor resquício de serem de origem árabe ou cujos donos sejam árabes. Porque virou do paladar do brasileiro almoçar uma esfirra, encostar no bar, pedir um quibe e tal. Mas para conhecer bem um povo, precisamos também entender mais do seu idioma. Por isso fomos até São Paulo procurar a ajuda do Centro de Língua Árabe, um espaço no coração da cidade, dedicado a ensinar quem quiser aprender a escrita e a conversação do idioma. O Mohamed é refugiado sírio. É formado em jornalismo e antes da Guerra Civil atuava como designer. Mas por causa dessa dura realidade em sua terra natal, precisou cruzar o mundo para desenhar uma nova realidade aqui. Salam. Eu cheguei aqui na Guarulhos
Eu não conheci nada sobre o Brasil, eu não conheci só sobre coisas, sabe, que existem na mídia, que mesmo, deixa-nos falar que é mesmo preconceito, tá? Mais ou menos que, Brasil, carnaval, praias, macacos na rua, exatamente, floresta, isso que a gente conhece. Eu cheguei na Guarulhos com muito medo, para falar a verdade, porque eu não conheci ninguém, não conheci língua, eu não conheci o que precisa fazer agora. Na verdade, o que aconteceu, nós temos uma palavra em árabe, eu gosto, que chama maktub. Não sei se você conhece isso, a palavra em árabe que é bem famosa aqui. Maktub significa destino, ou já está escrito. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu sinto isso, eu sinto que foi um destino para ficar aqui. Então, eu preciso começar uma nova vida. Hoje, o Centro de Língua Árabe atende assim, de maneira remota para estudantes do Brasil todo e também presencialmente para alunos que consigam vir até aqui. E pode acreditar, com a metodologia que eles ensinam, o idioma logo deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças. Poder estudar a língua dos seus antepassados, poder ficar imerso não só aprender de orelhada, mas aprender tecnicamente mesmo, foi uma coisa que sempre me deu essa curiosidade. Então aí eu decidi, falei, olha, todo momento da minha vida que eu preciso me dar esse gosto, né, de resgatar um pouco essa raiz. E é bacana que aquelas minhoquinhas que a gente fala já não são mais um mistério, porque você tem o iniciante, no curso iniciante, você é alfabetizado, entendeu? Então são 28 letras, mas na verdade você decorando 15 letras, você já tem as 28, porque muitas letras repetem o formato, só muda um pontinho aqui, um pontinho ali. Então, quando a gente vai pegando o alfabeto, aí a coisa vai abrindo, né? Vai ficando mais, vai clareando mais, né? A nossa percepção do idioma. Isso nos anima. O que eu vejo assim dos meus colegas que são descendentes, assim, é um resgate, porque muita coisa que eles falam eram coisas que eu já conhecia, né? Tipo, lá eles falam Síria, no Líbano, se faz assim. Pô, meu pai falava disso, meus avós falavam disso, né, tal. Tem muita diferença de tipos de alunos. Antigamente, por exemplo, quando ensinou língua inglesa, todo mundo quer aprender inglês. Tá? Se ele gosta ou ele não gosta, se ele tem motivo ou ele não tem motivo. Tá? A diferença com alunos de árabe, quem quer estudar árabe, ele faz uma coisa que ele gosta. Isso é a diferença. Então, nossos alunos, normalmente, eles bem interessados. Nossos alunos, por exemplo, sempre fazem lição de casa, prática, não falta aulas. Eles gostarem, eles fazemos coisa, eles gostam. Se isso, na verdade, é muito ajuda de professor. Isso deixa nosso trabalho muito mais fácil que ensinar outras línguas. Esse povo que trabalha, ensina e aprende tanto durante o dia, acredita que a noite da Arábia é um lugar para sonhar. As animadas festas, com belas músicas e muita dança, também têm o seu espaço na maior cidade do Brasil. A Casa 1001 Noites é um espaço cultural dedicado à gastronomia e à arte dos países de origem árabe. Trabalho que começou a partir do sonho do Rimon, que também veio ao Brasil fugindo de uma guerra. Eu cheguei para o Brasil em 1990. Nasci e cresci no Líbano, né? Foi um período chato, um período de guerra civil. Então, minha infância, juventude foi lá nos anos 80, 70 e pouco, né? Começou em 74, 75. Até os anos 90. Estava com 20 anos e era uma onda de sair do país, né? Em busca de outros horizontes. Foi diferente, foi estranho, porque é o seguinte, saí de um país que estava praticamente preso na minha cidade. Então, uma guerra civil, você não tem muito acesso. Então, Líbano eu conheço mais agora, quando vou para lá para passear, porque naquela época a gente não saía muito. Era perigoso, guerra civil é guerra, você não sabe, se sair, se volta, morre, não morre. Sentiu liberdade tamanha que resolveu se empenhar em fortalecer sua cultura. Apaixonado por música, criou o grupo 1001 Noites, que durante a pandemia passou a dar nome também para esse espaço cultural, que contém restaurante, loja de roupas árabes e aulas de dança do ventre. Então, eu sempre falo, eu admiro muito isso e agradeço. Por ser libanês, tenho essa gratidão por carregar essa cultura, eles carregam dessa maneira. Então, a gente vê hoje em dia grandes festivais no Brasil, tudo preparado, organizado por brasileiras e brasileiros, participantes também
dezenas ou centenas, às vezes, tem eventos que roda 2.000, 3.000 pessoas ou mais, de brasileiros e brasileiras. Paula, então, a gente está fazendo um programa falando sobre a cultura árabe e agora, quando a gente fala de cultura de qualquer lugar, né, de qualquer região que seja, não pode faltar música e dança, né? Não pode. E conta um pouquinho pra gente, então, a gente acompanhou aqui um pouco do dia da Casa Mil e Uma Noites e a gente viu várias oficinas, várias aulas de dança acontecendo. Como é que é essa dança que você ensina, que você faz com as meninas? Fala um pouquinho pra gente dessa rotina. Bom, é uma cultura incrível e muito vasta. Quando a gente pensa no mundo árabe, a gente está falando de acho que 24 países, então tem muitas diferenças entre eles, né? Primeiro, acho que de tudo é bom pontuar isso, e que o foco da dança do ventre, ele é mais entre Egito, Líbano e Síria, né? Existem outras danças que são mais folclóricas, populares, que são dos outros países árabes, mas a dança do ventre que a gente conhece, que tem no nosso imaginário, está mais ligada a esses 3 países. A música é algo que é o cotidiano dos árabes, eles apreciam muito música, e música para eles é fundamental. Independente de dança, sempre tem música, mas geralmente onde tem música, tem dança. A gente sabe que a dança, para o homem, muitas vezes ainda tem alguns estigmas e de algumas culturas mais ainda, né? Por exemplo, garanto que tem gente em casa que não sabe que na cultura árabe, na cultura de, como você disse, né, são diversos países, mas que em geral na cultura árabe também tem danças, tem a participação do homem nessa manifestação artística, né? Então, o homem também pode dançar? Pode dançar. Para traçar esse paralelo, eu gosto muito de analogias, eu convido vocês a pensarem, aqui a gente tem o samba no Brasil, por exemplo. Todo mundo dança samba? Sim, a gente tem o lugar da mulata, que dança, né? Que vai para o desfile da escola de samba e tá com aquela vestimenta. Mas o samba também é uma dança popular, que está no cotidiano das pessoas, que homens, crianças, mulheres, jovens, velhos, eles vão dançar. Então, a dança árabe, ela está nesse universo também. Quando ela vai para a cena e vira entretenimento em cima de um palco, a gente geralmente fala dessa mulher com 2 peças e uma dança um pouco mais sensual. Mas de uma coisa para outra, a gente tem um universo ali, né, que se comunica. Eu não posso perder essa oportunidade, então, que eu sei que meus colegas que estão aqui, quem está em casa, que acompanha a nossa programação, sabe que eu não posso perder uma oportunidade de passar vergonha, não que seja vergonha dançar, como eu disse, mas é porque eu tenho 0 coordenação motora e talento para isso. Mas vai, me ensina um passinho pra gente encerrar essa parte da nossa matéria. Tocou alguma música árabe no meio da festa, o que você pode fazer? Uma mão na cabeça, a outra aqui pra frente e o ombrinho, ó. Só aqui no balancinho. Dá pra curtir muito aqui, muda o lado. Muda o lado e faz o outro. Isso, só o ombro. Muito bom. Tem um molejo aqui, tem um gingado, acho que pode, mas né, pode gente? Melhorar. Tá aprovado? Acho que eu vou ficar com a entrevista mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Um prazer recebê-los aqui. Há uma justificável preocupação com a forma como alguns torcedores podem ser recebidos durante o Mundial, já que o Catar ainda é um dos países mais fechados à cultura ocidental no mundo árabe. Porém, ao mesmo tempo, é um país justamente construído por muitos povos diferentes. O Catar é um país pequeno, para uma referência do tamanho de Sergipe, né? Mas mais ou menos aqui como uma referência brasileira, e que tem em torno de 2,8 milhões de habitantes. Então, considerando a população brasileira, é um país bem pequeno. Raramente você vai ver um Qatari trabalhando, eles não trabalham. Tem 2 milhões de pessoas que trabalham para eles. Isso não acontece só no Catar, nos Emirados, mesma coisa. Nos Emirados tem quase 3 milhões e meio ou 4 milhões de habitantes, que são 4 milhões de trabalhadores, eles e seus familiares, que trabalham para um pouquinho mais de 500 ou 450 mil dos Emirados. Então, é muito mais fácil você escutar na rua o paquistanês falando a língua dele, é muito mais fácil você escutar
o indiano falando a língua dele. Raramente você vai escutar alguém falando em árabe. Por isso, tem muito brasileiro se programando e se organizando para poder viver esse momento pertinho da seleção. Como esse casal de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, que já está com quase tudo pronto para assistir de perto os nossos craques. A gente procurou muitos blogs de brasileiros fora, de dicas. Tem muitos blogs que já estão muito voltados para preparar os brasileiros para a Copa, né? E a cultura é o que mais chama a atenção, porque é uma cultura muito diferente. Eles vão receber gente do mundo inteiro. Então, acho que eles também estão se adaptando um pouco. Copa do Mundo requer preparo e planejamento, e não só para os atletas. Ainda mais quando a viagem é para um destino tão caro quanto o Oriente Médio. Desde a Copa de 2006, eu assisti num programa de TV, logo que terminou a Copa, ele falava assim, se você guardar tantos reais por dia, você consegue assistir a Copa da África, né? Aquilo entrou na minha cabeça e falei, será que é possível mesmo? Porque era um valor pequeno até, né, para fazer. Aí eu acho que depois dessa fase crítica da pandemia, né, a cabeça da gente mudou um pouco também. Falar assim, será que não é a hora de fazer, né? E se tivesse acontecido alguma coisa, esse sonho não teria sido realizado, né? E no meio de tanta alegria, eles sabem que precisarão também levar o respeito ao país árabe. O Adriano e a Fernanda estiveram neste ano nos Emirados Árabes Unidos para assistir o Palmeiras no Mundial de Clubes. E por isso já tem uma boa noção do que não é adequado em um país de cultura tão diferente. A gente foi fazer uma foto com uma bandeira em frente a um prédio, né, num país árabe, e na hora que eu terminei a foto, um policial veio em mim e perguntou se eu tinha tirado foto. Aí eu falei que tinha tirado foto, ele perguntou o que era a bandeira que eu estava carregando. Não contente de ver a bandeira, ele fotografou a bandeira, mandou para uma chefia, e acompanhando ali no celular, aí a chefia, eu dizendo para ele que era um fã, que era um torcedor, que estava ali por causa de um jogo. E só depois de fazer uma investigação do que era aquela bandeira, que eu estava tirando uma foto no principal ponto turístico do lugar, é que ele liberou a foto. Os países árabes estão num grande movimento de abertura, né? Eles têm planos de diversificação da economia e de redução da dependência da indústria petroleira, né? Assim, de derivados de petróleo e de petróleo bruto mesmo. Um dos grandes segmentos onde os países árabes têm apostado é justamente no turismo. Então, em geral, os países do Golfo estão se preparando para esse movimento de maior abertura, de boa acomodação do turista internacional, óbvio, também os brasileiros, né? E por que não levar também um pouquinho de sorte para a nossa seleção? Nunca é demais, né? A expectativa é muito grande, né? A gente vem torcendo e a gente acha que essa nossa primeira Copa, a gente tá com uma seleção muito boa, né? Então a gente não tem mais seleção de um jogador só, né? O time tá muito bom. Então a gente ficou o nosso primeiro jogo foi para conseguir os ingressos, né? Então o período que a gente vai estar lá, a gente vai conseguir assistir os 3 jogos do Brasil. Então a expectativa é sair de lá com vitória em todos os jogos, né? É calor, vai ter que levar meia mais então para pôr pé, né, André? Nada de pé frio lá, nada de andar com pé frio lá. Não. Tanto que para alguns a Copa do Catar já começou antes mesmo da bola rolar. O Movimento Verde e Amarelo é uma iniciativa popular que surgiu para organizar a torcida brasileira em eventos onde a seleção participa. Nós, do Movimento Verde e Amarelo, essa Copa começou exatamente naquele jogo fatídico Brasil e Bélgica em 2018 na Rússia. Naquele dia a gente já começou a organizar tudo, a providenciar toda a estrutura que a gente está vendo hoje aqui, para a gente chegar no Catar com uma torcida gigante e ativa e poder ajudar ao máximo a seleção a buscar o título. A gente tem um manual do integrante que passa para cada um dos nossos integrantes. A gente tem conversas com a Polícia Federal, com a Embaixada do Brasil lá em Doha. Então, enfim, estamos fazendo Aliás, o que mais ajuda a gente a se organizar é participar do Fã Líder, o programa criado pela FIFA e pelo Supremo Comitê de Organização do Catar, em que o Movimento Verde e Amarelo faz parte. Então, eles dão toda a instrução para que a gente passe para os integrantes. Neste ano que marcou o lançamento das músicas deste Mundial, a alegria e a confiança estavam estampadas no rosto dos torcedores.
Prova de que essa cultura de estádio, que é tão presente entre as torcidas dos clubes brasileiros, também pode ajudar jogadores quando eles representam o nosso país. Vai levar a festa tradicional. Essa é a Copa que tem mais abertura para a entrada de apetrechos da torcida, assim, digamos, né? Então, qualquer pessoa que levar um instrumento que estiver dentro dos padrões, ela pode simplesmente colocar no raio-x e entrar, não precisa nem se cadastrar. Se tiver instrumento maior do que o do raio-x, você pode se cadastrar antes, pede uma autorização específica, se apresenta antes e consegue entrar também. Pode entrar bandeira, claro, dentro dos limites da FIFA, como em outras Copas. E eles estão cogitando até a possibilidade de abrir um bandeirão. Cada país vai poder abrir um bandeirão. E o Movimento Verde e Amarelo já está organizando uma surpresa aí para a torcida brasileira. Nós temos muitas músicas, né, de apoio à seleção brasileira. Inclusive fizemos umas novas músicas que a gente vai cantar hoje, ensaiando lá para a gente apoiar a nossa seleção lá no Catar. Tem até aqueles que já estão se dando o luxo de planejar a próxima Copa, já que essa, no que depender da torcida, já está no papo. Olha, eu tô preocupado com o Hepta. O Hexa, para mim, já é realidade. A gente já ganhou essa Copa, nós vamos chegar lá e vamos passar o trator em todo mundo. Como você falou, o Brasil não chega com um time tão forte desde 2006. O ataque nosso está sensacional, tem disputa para ir para a Copa, não é nem para ser titular. A gente tem já um time unido que vem trabalhando nos últimos 4 anos. O Tite já está há 6 anos junto com a seleção. Então, enfim, são uma série de fatores que fazem com que o Brasil chegue muito forte para essa Copa. E a cereja do bolo, que é a Copa do Neymar. Ele vai fazer acontecer, vai ser a Copa dele, 2 gols na final, vai pular para o Movimento Verde e Amarelo e falar, não volto mais, vou ficar aqui com a galera. As outras seleções eu acho que não são um desafio preocupante, porque o Hexa é realidade, então a gente tem que estar confiante. Eu tinha só 4 anos quando o Brasil foi penta, então eu não lembro muita coisa. A expectativa para mim é enorme, porque vai ser o primeiro título de Copa do Mundo que eu poderei falar que vivi de fato, né? E veja só, se o nosso país tem uma pitada da cultura árabe, não tenho dúvidas de que durante a Copa, o Catar também será um pouco verde e amarelo. Se eles querem festa, eles querem mostrar o lado legal da Copa do Mundo, que é o mundo inteiro junto, todo mundo no mesmo lugar, e isso tem até um detalhe diferente. Essa é uma Copa com cara de Olimpíadas, 32 seleções, 32 torcidas na mesma cidade, né? Eu acho que é um momento também da gente aprender com eles o que eles têm para ensinar pra gente. E com certeza vai ser uma troca mútua aí de conhecimento, a gente podendo levar essa alegria, essa felicidade que os brasileiros têm. E eu tenho certeza absoluta que eles estão doidos para ver isso dos brasileiros, né?